Ohayou konnichiwa, eu sou Cici Marcos e hoje vamos falar sobre as graduações, as faixas coloridas que existem dentro do Karatê. Roda a vinheta. Muito bem, galera, hoje vamos falar sobre a graduação no Karatê. Mas é importante saber que é o nível técnico do praticante que valoriza a sua faixa. As faixas nas artes marciais são provenientes do Japão, de Okinawa. Apresentam uma variedade de títulos e classes, que são conhecidas como graduações. O sistema atual de graduação de faixas nem sempre foi assim. As faixas coloridas é o mais aceito até hoje e também é o mais adquirido. Antes disso, muitos métodos distintos eram usados para marcar os vários níveis dos seus praticantes. Alguns sistemas recorriam a 3 tipos de certificados para os seus membros. São eles: Shodan, significando que o atleta havia adquirido o status de principiante, hoje conhecido dentro do dojo como Kohai. Tuidan, significava a obtenção de um nível médio da sua prática. Isso significava que o indivíduo estava seriamente comprometido com o aprendizado e também com a sua escola e com o seu mestre. Jodan. Essa era a graduação mais alta que existia. Significava o ingresso no Ukuden, a escola, o sistema e a tradição secreta das artes marciais. Se o indivíduo pertencia 10 anos ou mais junto do seu mestre, demonstrando interesse e dedicação, recebia então um Menkyu, a licença que permitia a ele a ensinar essa nobre arte marcial a outros atletas. Essa licença podia ter diferentes denominações, como Sensei, a mais utilizada até hoje, Shihan, Renshi, Hanshi, Kyoshi e Yodansha. Dependendo de cada sistema em particular, tá? A licença definitiva que podia legar e outorgar acima do Menkyu era o certificado de Kaiden. Além de habilitado a ensinar, implicava com que as pessoas haviam completado integralmente o aprendizado do sistema. O sistema que hoje rege a maioria das artes marciais, usando Kyu, a classe, e o Dan, o grau, foi criado por Jigoro Kano, o fundador do judô Kodokan. Kano era um educador que conhecia as pessoas sabendo dos muitos que necessitavam do estímulo imediatamente. Depois de haver começado a praticar várias artes marciais, a ansiedade desse tipo de praticante não pode ser saciada com objetivos muito longos. Então, por isso foram criadas as faixas. E quem trouxe as faixas foi o mestre Funakoshi para a sua escola Shotokan. E a escola Shotokan resolveu adotar as cores de faixa. Nós vamos agora falar sobre as cores do nosso estilo, Shorin-ryu. São eles: branca, 7º Kyu, também conhecido como Kohai. E aí começa a vir os Dangais. Amarela, 6º Kyu, o atleta precisa estar pelo menos há 3 meses, né, na faixa branca. O faixa laranja, 5º Kyu, o atleta precisa estar há 4 meses na faixa anterior. Faixa azul, 4º Kyu, o atleta precisa estar pelo menos 5 meses na faixa anterior. Faixa verde, 3º Kyu, o atleta precisa estar há 6 meses na faixa anterior. Faixa roxa, 2º Kyu, o atleta precisa estar há 8 meses na faixa anterior. 1º Kyu, ou faixa marrom, o atleta precisa estar pelo menos há 12 meses na faixa anterior. E faixa preta, tá bem? 1º Dan, Shodan, ele precisa estar também há 12 meses na faixa marrom, a faixa anterior. Na classificação de faixas coloridas, o Kyu significa classe, tá bem? Sendo essa classe a classificação da ordem decrescente. Como a gente falou, né? 7º Kyu, branca. 6º Kyu, amarela. E assim sucessivamente.
Na classificação de faixas pretas, Dan significa grau, sendo a primeira faixa preta o primeiro Dan. E a segunda faixa é a faixa preta também, conhecido como segundo Dan, ou segundo grau, e assim sucessivamente. Assim por diante é a ordem crescente até o 10º Dan. É uma homenagem póstula a esse mestre. Em um plano simbólico, o branco representa a pureza e o praticante, o preto. E o preto, refere ao conhecimento, apurados durante os anos de treinamento. No Japão, o título mais alto que uma pessoa possa obter nas artes marciais elas são denominadas como Hanshi. É um alto cargo cujo significado transcende as habilidades, físicas e técnicas. O significado de mestre é exemplar. O significado é de mestre exemplar. Porém, nenhum título é mais conhecido como Sensei. Mas o que significa Sensei? Sensei literalmente significa vida prévia. Isso significa que, no contexto oriental, que está uma pessoa que nasceu antes daquilo que se tem. Então, Sensei é o que nasceu antes, e tem um conhecimento e um nível muito elevado. Portanto, Sensei não significa somente professor de artes marciais, mas também é uma pessoa culta, educada, de uma conduta irrepreensível. Obi, conhecido como cinturão, é a faixa que serve para manter o seu kimono fechado, ou o seu karategi fechado. A faixa tem um significado muito simbólico. Esse aspecto simbólico são as cores. Então, quanto mais graduado, as cores vão escurecendo e elas têm um modo de se interpretar isso. Tradicionalmente, quando alguém começa a praticar o karatê, recebe a sua faixa branca. Após anos de treinamento, a sua faixa tende a ficar cada vez mais escura, assumindo uma coloração até a faixa marrom. Se continuar praticando, ele vai se tornar um faixa preta. E a faixa preta significa que esteve num treinamento de karatê por muitos e muitos anos. São anos de dedicação, força de vontade e muita determinação mesmo. Quando o karateca realmente se dedica ao karatê, a sua faixa, após anos e anos na faixa preta, ela começa a ficar novamente branca, depois de anos de treinamento. E isso se completa o ciclo. Começou na branca, chega na sua preta e depois de anos de treinamento, volta de novo na cor branca. Isso é completar um ciclo. O branco é a cor da inocência. Indica que tem a mente e os espíritos vazios. Alguém que é leigo nos aspectos espirituais do karatê-do. Também indica que o praticante ainda não conhece bem as técnicas do karatê-do. Marrom é a cor da terra, é a cor da solidificação. A faixa marrom indica que o praticante já se tornou competente, mas a sua mente ainda é fértil. Ou seja, dá para se aprender ainda muita coisa. Nessa faixa, muitos desistem e param seus treinamentos. É muito comum isso. Julgando-se que está apto o suficiente, mas aí caem na mediocridade, demonstrando a fraqueza que ainda o possui. O preto é a fusão de todas as cores. Ela indica que quem passou por dificuldades, por desafios, e necessário suportar todos os obstáculos, encontrados principalmente nos anos e anos de dedicação junto ao karatê. Após se tornar-se um Oyodansha, um faixa preta, é onde começa realmente a sua jornada como um verdadeiro karateca. Cada karateca deveria saber que a sua faixa preta não é um sinônimo de um prêmio, mas um objetivo e um símbolo da realização de um grande esforço dentro de um sistema de graduação. Então, para você que é faixa preta, precisa entender que isso que você tem na cintura é uma responsabilidade muito grande. Precisamos dar bons exemplos para os nossos alunos e ter a responsabilidade
de passar para ele os nossos conhecimentos como estivéssemos passando para os nossos filhos, e assim transformá-los em pessoas de verdade, para que esse elo jamais venha a se quebrar. Eu ensino ele e ele pode ensinar um outro. É assim que funcionam as artes marciais, um ajudando e colaborando com o outro. Por isso, tenha responsabilidade. Sucesso, galera! Isso significa a graduação do Karatê. Os